Nobre presidente, deputado Alexandre Correia, demais deputados e deputadas, venha a essa tribuna, presidente. Eu acho que o exercício do contraditório é uma das grandes conquistas da história democrática do Brasil. Deputados que me antecederam culparam o Partido dos Trabalhadores e o governo da presidenta Dilma pelas perdas do Rio de Janeiro. Quero recordar, tem uma música cujo autor me foge agora à memória, que diz que recordar é viver. Ou seja, se queremos celebrar o contraditório, a democracia e a própria vida, vamos recordar um pouco. No período em que o PSDB foi governo aqui no estado do Rio de Janeiro, cujo governador foi o senhor Marcelo Alencar, e cujo presidente da República também era do mesmo partido, inexplicavelmente o Rio de Janeiro vivia por volta de brigas, até porque o prefeito da época também fazia parte da aliança que governava o país. E o Estado, a Prefeitura e a União viviam as turras, viviam brigando, discutindo vaidades e interesses, e o Rio de Janeiro não chegava a lugar nenhum. Quero destacar, por exemplo, que a Petrobras, quase privatizada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, o grande responsável pela Chevron, está operando no litoral fluminense, uma vez que o monopólio do petróleo foi quebrado e trouxe não apenas a Chevron, mas empresas como a própria British Petróleo, responsável pelo vazamento no Golfo do México. Foi ele que, ao quebrar o monopólio, trouxe a Chevron. Aliás, a gente poderia fazer uma pesquisa aqui para ver se essa Casa Legislativa deu alguma medalha ao senhor Fernando Henrique Cardoso, para que possamos caçá-la, porque ele sim é o grande inimigo do Rio de Janeiro. O governo Lula, que não trouxe muita coisa para o Rio de Janeiro, o governo Lula trouxe só a Olimpíada, a Copa do Mundo, os próprios Jogos Pan-Americanos, 66%, como o querido presidente Lula gosta de dizer, nunca antes na história desse país, nunca antes no Rio de Janeiro, 66% do orçamento do Rio de Janeiro hoje vem de convênios com a União. A própria política estruturante que criamos no que diz respeito à questão do Sistema Nacional de Prevenção de Acidentes, o deputado que me antecedeu disse que ela não saiu do papel. E é o mesmo papel que no último dia 10 de novembro publicou edital do resultado do concurso público para os servidores públicos que assumirão exatamente o cargo nesse importante projeto, nesse importante sistema da prevenção de acidentes. Está no site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Dizer que não saiu do papel é um tanto quanto distante da realidade hoje. O sistema, evidentemente que o governo federal zela pela ética republicana e usa a burocracia do Estado, que não é ruim, para que os princípios democráticos e republicanos, principalmente os republicanos, possam permear o processo de seleção pública. Não tem indicados para operar o Sistema Nacional de Prevenção de Acidentes, serão servidores concursados. Acabou de ser publicado, dia 10 de novembro, hoje é dia 24 de novembro, não tem 15 dias. Esses servidores em breve tomarão posse, entrarão em exercício e serão eles os responsáveis pela operação do Sistema Nacional de Prevenção de Acidentes. Sistema que nem no papel existia no governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, é importante dizer falando sobre a questão dos royalties do petróleo, momento em que o Rio esteve muito ameaçado na questão dos royalties do pré-sal, foi graças à emenda do senador Pedro Simon. E a emenda do senador Pedro Simon, o Partido dos Trabalhadores, que na época, em 2010, tinha 9 senadores, 8 votaram contra. Ou seja, foi o partido que mais deu votos contrária a essa emenda, que contrariava os interesses do Rio de Janeiro, enquanto que o PSDB
curiosamente, foi o partido que mais deu votos para a emenda do senador Pedro Simon. E foi graças ao presidente Lula, porque essa emenda foi aprovada, salvo engano, o PSDB, eu falei ontem, inclusive, aqui no plenário, o PSDB tinha 14 senadores, salvo engano, e 13 votaram favoravelmente. Foi exatamente o contrário do PT. Se o PT foi o partido que mais deu votos, proporcionalmente falando, contra a emenda, para tentar derrubar a emenda, o PSDB foi o que mais ajudou na aprovação da emenda, que iria causar uma tragédia no Rio de Janeiro, mas não causou graças a outro petista, ao fundador do Partido dos Trabalhadores, ao presidente de honra do PT, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho orgulho de dizer que pertenço ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, melhor presidente da história republicana do Brasil. Eu tenho orgulho de ser funcionário licenciado e sem vencimento da empresa que mais contribuiu e contribui para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que mais gera emprego aqui no Estado do Rio de Janeiro, que mais traz investimentos. Porque no auge da crise de 2008, naquele momento crucial da crise de 2008, da crise internacional, quando o presidente Lula disse que aquela crise seria uma marolinha, e foi manchete das páginas de jornais, dizendo que o presidente Lula está dizendo que vai ser a marolinha, que a crise vai assolar. A Vale do Rio Doce, que infelizmente foi privatizada pelo governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, vendida por menos que foi vendido a fábrica de biscoito Nabisco. Parece piada, seria cômico se não fosse trágico, porque a Vale do Rio Doce, uma empresa privada em 2010, quando chegou nos jornais o anúncio da crise, demitiu 5.000 empregados. E a Petrobras, que ainda bem que não foi privatizada, a Petrobras não. Graças a ser uma empresa estatal, e o deputado que me antecipou aqui, o deputado Paulo Ramos, fez uma belíssima defesa da Petrobras, a Petrobras, ela tomou a decisão na contramão da Vale do Rio Doce, na contramão da lógica neoliberal que imperou nesse país no final da década de 90, a lógica do consenso de Washington, a lógica privatizante, a lógica daqueles que queriam vender o país inteiro, inclusive a própria Petrobras. A Petrobras decidiu, o seu conselho de administração, presidente, investir. Não apenas decidiu não parar nenhum projeto, mas decidiu, sobretudo, avançar nos investimentos aqui no Brasil. Continuar segurando esse desenvolvimento pujante. Eu quero falar em especial para quem mora em Niterói. Em especial para quem mora em Niterói, mas não é para quem mora de hoje em Niterói, não. Para quem mora em Niterói há mais de 10 anos. Eu quero fazer um apelo a quem mora em Niterói. Se eu estiver errado, presidente, eu retiro tudo que eu disse aqui. Como era ali o estaleiro Mauá há 10 anos atrás? Como era o estaleiro Mauá há 10 anos atrás? Eu tenho família que mora em Niterói. Meu irmão mora em Niterói. E costuma dizer que havia um sentimento até de engarrafamento ali, as pessoas ficavam com medo de ser assaltadas, porque era um deserto, porque toda a indústria naval no Rio de Janeiro estava fechada, falida, porque a Petrobras do governo privatizante do senhor Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras, ela tinha por decisão estratégica naquela época, fazer suas plataformas e seus navios em Singapura. Eu acho que, inclusive, eu quero sugerir aqui que essa casa emita um pedido ao Parlamento de Singapura, que faça uma homenagem ao Parlamento de Singapura ao senhor Fernando Henrique Cardoso, porque o senhor Fernando Henrique Cardoso gerou muito emprego na Singapura, gerou muito emprego na Ásia, no Brasil zero, muito pelo contrário, gerou desemprego, gerou recessão e gerou crise. E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não, gerou desenvolvimento.
porque o presidente prometeu em campanha em 2002, ainda presidente, já estou terminando, presidente, mas é importante, prometeu em 2002 que a Petrobras iria mudar a sua estratégia, mesmo que fosse mais caro, mas ia retomar a indústria naval, porque ia fazer as plataformas e os navios da Petrobras aqui no Brasil, e assim o fez. Convido a quem mora em Niterói, hoje indo para casa, a olhar ali, logo um pouquinho antes do pedágio, o que é o estaleiro Mauá hoje. Porque é um simbolismo, presidente. É um simbolismo do que representa a Petrobras e o governo Lula para o Brasil e, sobretudo, para o Rio de Janeiro. Tantos empregos, tantos investimentos. E a lógica do ganha-ganha, do ganha-perde, perde-perde, infelizmente, é a lógica extremamente favorável ao PT, ao governo federal e ao governo do estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que o governador Sérgio Cabral, corretamente, apoiou o presidente Lula no segundo turno em 2006 e o apoia até hoje, porque percebeu no primeiro mandato do presidente Lula a oportunidade de construir um Rio de Janeiro diferente. Vivemos um momento de investimento, vivemos um momento de poder, de capacidade do Estado de investir, como foi o programa que aprovamos ontem, de erradicação da pobreza e da miséria extrema, e tantos outros. Podemos até criticar em algumas coisas, divergir em alguns elementos da política do Estado do Rio de Janeiro, mas eu não quero voltar para trás, presidente. Nem no governo federal, nem no governo do Estado, porque a população do Rio de Janeiro sabe o que foi o governo de brigas do governo federal, como era na época do governo Marcelo Alencar, do governo Garotinho e de outros governos. O momento agora é outro, é de construção. E, sem sombra de dúvida, eu quero muito que a Petrobras seja a grande operadora do pré-sal, como é com a mudança do marco regulatório. Muito obrigado, senhor presidente.